Abramos a palavra de Deus em Marcos capítulo 9 e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 13. E agora eu conclamo também as minhas ovelhinhas, as crianças, para que prestem bem atenção, para que depois possam responder as perguntas que serão feitas a partir do sermão. Então, crianças, anotem aí tudo para depois a gente conversar sobre o sermão. Marcos capítulo 9, do verso 1 ao verso número 13, diz assim a palavra de Deus. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardavam a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Irmãos, nós estamos diante de um texto que poderíamos afirmar ser o centro real do Evangelho de Marcos. Nós estamos aqui diante daquilo que poderíamos afirmar ser a centralidade entre o batismo e a entrada triunfal de Cristo. Um texto que relata um fenômeno que certamente, como nos diz aqui a palavra do Senhor, fez com que os discípulos ficassem apavorados, ficassem cheios de temor diante do que havia acontecido. E aí o que nós temos aqui é claramente a transformação de Cristo. A palavra transfiguração, ela significa isso, significa uma metamorfose. Aliás, essa é a palavra no grego. A palavra no grego é metamorfê, que significa metamorfose. Portanto, o que nós temos aqui é uma transformação. E qual é o significado disto para os discípulos e para nós? Porque Cristo evidenciou e vivenciou este fenômeno diante de 3 testemunhas. É muito claro aqui, irmãos, é interessante perceber que há um significado, há uma mensagem, porque quando olhamos para todo o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que os eventos eles não acontecem como um fim em si mesmos. Mas esses eventos eles vão, e essa é a preocupação de Marcos, sempre apontar para a obra e para a pessoa de Cristo. Portanto, o que nós temos aqui na transfiguração, nós temos o que poderíamos chamar de um fenômeno que vai se igualar a 2 outros fenômenos nas Escrituras. E eu queria dizer que nessa primeira parte aqui da transfiguração, nós vamos ler alguns textos para
tentar comunicar exatamente o significado desse fenômeno, desse evento que aconteceu com o Senhor Jesus. Então nós poderíamos introduzir dizendo que essa transfiguração, ela vai se igualar a dois outros fenômenos que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro fenômeno são aquelas que nós chamamos de teofania. A palavra teofania significa aparição de Deus. Na verdade, esse é o significado do termo. E essas aparições, elas vão acontecer no Velho Testamento. Então nós temos, por exemplo, a própria vinda do Senhor conversando com os nossos pais antes do pecado. Nós temos a aparição do Senhor para Josué, na aparência de um guerreiro com a sua espada desembainhada. Nós temos a vinda do Senhor com dois anjos para conversar com Abrão ali, e depois os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, mas o Senhor permanece com Abraão. Nós temos a aparição do Senhor para Isaías, ele está num alto e sublime trono. Nós temos as aparições do Senhor para Moisés. Moisés, ele também consegue ver com os seus olhos ao Senhor, obviamente não em toda a sua santidade, em todo o seu poder, mas ele vê, ele até pede isso. Podemos perceber os pais de Sansão, quando também são visitados pelo Senhor, e é interessante porque ao final eles prestam culto na presença do Senhor, ali com um altar de sacrifício, oferecendo sacrifício de ações de graças, e a Bíblia nos diz, as Escrituras, que o Senhor subiu com a fumaça daquele altar. Então nós percebemos que existem aparições de Deus no Velho Testamento, e quem aparece no Velho Testamento não é o Pai, é o Filho. Cristo é quem aparece todas as vezes no Velho Testamento. Quando ele se apresenta, é uma aparição de Deus, daí o termo teofania. Teo vem de theos, Deus. Fania vem de aparição. Então essas aparições do Senhor. No Novo Testamento nós também temos o Senhor aparecendo, e talvez a mais conhecida e a mais, eu diria, enigmática, seria a aparição do Senhor na ilha de Pátimos, quando João ele tenta descrever toda a glória que vê de Cristo, e é uma aparência muito parecida com o que nós vemos aqui na Transfiguração. Então o rosto começa a brilhar como o brilho do sol, a brancura das vestes. Então essas narrativas, elas mostram claramente que a transfiguração, ela é um ponto central entre as aparições de Cristo e as aparições do Cristo glorificado. Então, nesse sentido, nós vamos perceber algo muito interessante, porque a transfiguração, sem dúvida nenhuma, é a manifestação do Cristo glorioso, do Cristo divino, do Cristo que é Deus entre nós. Mas há aqui, irmãos, na narrativa, um contraste que para os discípulos era muito difícil eles entenderem. Porque os irmãos vão perceber que a transfiguração, ela começa efetivamente no capítulo 9, verso 2, e vai até o verso 8. Se nós recuarmos um pouco, nós vamos perceber aqui, no capítulo 8, verso 27, a confissão de Pedro, quando ele diz que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Em seguida, do verso 31 até o verso 33, nós vamos encontrar ali o Senhor expondo o sofrimento do Messias. Ele fala que Cristo veio à terra para padecer na cruz, para morrer, e isso é algo muito humilhante. Nós vimos, acredito que no sermão passado, o significado da morte em cruz, como aquilo era cruel, como aquilo era ignóbil, era humilhante para as pessoas que sofriam aquilo. Tanto é que Pedro, ele diz assim: não, Senhor, não, tem pena de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo, não, o Senhor não vai passar por isso. E aí é quando Jesus traz aquela palavra muito dura na frente dos discípulos: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Em seguida,
o Senhor Jesus fala da característica do discípulo que nós vimos domingo passado. Então o discípulo é aquele que deve carregar a cruz, deve negar-se a si mesmo, deve perder a sua vida para ganhar, e é aquele que não se envergonha do Senhor. Portanto, o que nós temos aqui, irmãos, é sofrimento, sofrimento, sofrimento. Quando nós vamos para os textos seguintes, nós vamos encontrar aqui claramente a mesma mensagem. Quando o Senhor, ele responde a perguntas dos discípulos, em 9, verso 12, diz assim: então lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui? O que eu quero mostrar é que nós estamos, nessa altura do Evangelho, nós estamos vendo Cristo já falando abertamente sobre a sua morte, sobre a sua perseguição, sobre a cruz, sobre a vergonha, sobre a humilhação. E é isso, irmãos, que deve saltar aos nossos olhos, porque entre estas mensagens da humilhação, da cruz, da morte e posterior ressurreição, encontramos a transfiguração de Cristo. E é claro que nesse sentido, o que Cristo está mostrando é que esta glória agora percebida na transfiguração, ela será efetivada após o sofrimento do Messias. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos diz com toda clareza: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós percebemos claramente que, sim, nós teremos um Cristo glorificado, nós teremos um Cristo ressurreto, nós teremos um Cristo transformado, um Cristo que reassumirá o seu posto no céu, como Deus sobre todas as coisas. Não que ele tenha deixado de ser Deus, mas aqui ele se esvaziou da sua glória, é óbvio, porque ele também possui a natureza humana. Não, ele não deixou de ser Deus nem 1 milímetro, mas essa glória que o homem não pode contemplar, ele se esvazia. E ele está aqui no nosso meio, e agora ele vai retomar esta glória, mas para retomar esta glória, existe o caminho do sofrimento. E era isso que os discípulos não entendiam. Os discípulos ficavam confusos, porque por um lado era o Filho de Deus, era Deus entre nós, era o Senhor, o Todo-Poderoso, e por outro nós temos uma mensagem para eles esquisita: olha, eu vou morrer, e eu vou morrer na cruz. E quando eles ouviam cruz, eles diziam: não, Senhor. Eles poderiam até dizer, não dizem isso, mas poderiam até dizer: há outras mortes mais honrosas do que a cruz. É demais. E eles de fato não entendiam este processo. É por isso que a transfiguração, ela vai demonstrar, ela vai apontar para um dos ministérios de Cristo. Porque quais são os ministérios de Cristo sobre essa terra? São 3: sacerdote, profeta e rei. Cristo veio como sacerdote. Ele é o único que pode nos ligar a Deus. Ele veio como profeta, a sua palavra é a palavra de Deus, e ele veio como rei, porque ele reina sobre todas as coisas. E é interessante porque o ministério sacerdotal de Cristo está no momento do batismo, quando ele é batizado. Cristo não recebe ali batismo de arrependimento, e Cristo ali não se batiza para dar exemplo aos seus seguidores, nada disso.
Cristo, ele se submete àquele banho, é uma lavagem ritual na frente das pessoas, porque ali ele está passando pelo ritual em que os sacerdotes do Velho Testamento passavam. Eles também tomavam um banho lá no deserto, na frente de todos, e depois era derramado o óleo que descia, o salmista até descreve, o óleo que desce pela barba, vai para a gola e vai pelo corpo todo, aquele óleo bendito que simbolizava o Espírito Santo. Então Cristo, ele recebe um banho de João Batista, por isso João Batista ele fica assustado, ele diz assim, não, eu é que deveria receber esse ritual, e Cristo diz, não, faça para que se cumpram as Escrituras, e ele então recebe um banho, e no momento do óleo, quando é derramado o óleo, não há mais essa necessidade, porque o próprio Espírito de Deus desce sobre ele, e ali ouve-se a voz do céu, quando Deus Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, esse é o meu Filho em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, só Ele pode ser o sumo sacerdote, só Ele preenche todas as prerrogativas de um sacerdote, que vai levar o povo até mim. Isso acontece onde? No batismo. Você tem uma cena que aponta para o ministério, você tem testemunhas que olham para aquele evento, e você tem a voz do céu, Deus Pai, confirmando. A mesma coisa nós vamos ver lá em Marcos capítulo 11, de 7 a 10, não precisa abrir, mas lá nós temos a entrada triunfal de Cristo. Ele entra sentado num jumentinho, um jumentinho outrora nunca montado por qualquer pessoa. Quando ele entra, ele é reconhecido como rei. Ele diz, ó filho de Davi, seja bem-vindo, hosana ao nosso rei. E ele entra em Jerusalém. Esse evento é chamado de a entrada triunfal de Cristo. O cenário ali não é sacerdotal, o cenário ali é de rei. É o rei que está entrando. E é interessante, irmãos, que no Evangelho de João, nós temos uma descrição que os outros evangelistas não fazem, mas que é importante para a nossa compreensão. Quando João narra sobre esse evento da entrada de Cristo, essa entrada triunfal, ele diz, Pai, Cristo dizendo, glorifica o teu nome. Olha o que acontece na entrada triunfal. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, que é Satanás, será expulso, será acorrentado, será retirado, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Dizia isto, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vejam que coisa linda. Nós temos aqui também testemunhas. Nós temos aqui uma cena em que Jesus está ali como um rei entrando sobre um animal, e Deus então do céu fala da glória devida ao seu santo nome, glória que é devida a todo rei, que deve ser glorificado. Então, batismo, ministério sacerdotal, entrada triunfal, ministério real. Por isso, na transfiguração, nós temos o ministério profético. Ali Deus Pai está demonstrando que seu Filho é o supremo profeta. Por isso ele diz, bem claramente no texto, quando diz, este é o meu Filho amado. Ele não diz, eu tenho prazer nele. Ou ele não diz, eu glorifico o meu nome nele. Não, ele diz, a ele ouvi. Ouçam-no. Ele é o profeta. Ele é o profeta prometido. Portanto, por isso que a transfiguração, irmãos, está ali no centro do ministério público de Jesus. Primeiro, ele é reconhecido como sacerdote no início do ministério. No fim, prestes a ser crucificado, ele é reconhecido como rei. E no centro, ele é reconhecido como profeta. Ouçam-no. É por isso que Marcos vai mostrar toda a dinâmica dessa transfiguração, dessa mudança de Cristo. E é interessante, irmãos, porque aqui se cumpre o que diz o verso 1 do capítulo 9.
quando os discípulos ouvem aquela mensagem dura e pesada do Senhor sobre quem deveria ser seu discípulo, Jesus diz uma palavra aqui que pode parecer estranha, mas ela faz sentido com a transfiguração. 9:1 diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. É claro que esta fala de Cristo se refere à sua ressurreição, é óbvio. Mas ela também se refere ao que iria acontecer 6 dias depois, a transfiguração. Portanto, o Senhor aqui, Ele está demonstrando um pouco da glória sobre Ele e do que seria essa glória do reino de Deus. Irmãos, vejam só que coisa linda. Porque Jesus está falando e demonstrando da glória do reino, do poder do reino, do seu poder como Senhor do universo, em meio ao sofrimento da cruz. Os discípulos não entendiam isto. Eles diziam: isso é loucura, não há como compreender isto. Como é que aquele que é o Todo-Poderoso, e nós estamos vendo transformado, transfigurado, repete novamente esse assunto de morte na cruz? Os discípulos, eles não entendiam isto. E é interessante lembrar que Pedro, mesmo passando pela experiência da transfiguração, que o marcou profundamente, vamos ver isso um pouco mais à frente, mas ele nega Jesus no momento da crucificação. Ele nega. Pedro nega, não só porque ele está apavorado em estar na mesma condição de Cristo, mas ele nega porque ele diz assim: não é possível isso acontecer. Pedro insiste na palavra que dera a Cristo: não, tem pena de ti, não permita que isso aconteça contigo, isso não vai acontecer contigo. O Pedro que ainda não havia tido seu coração transformado, porque era algo muito complexo para eles. E, irmãos, isso às vezes também é incompreendido por muitos que se dizem crentes. Eles não entendem que a glória vem pelo caminho da cruz. Não entendem que a nossa jornada para Jerusalém Celeste é o caminho do sofrimento, é o caminho de carregar a cruz, de estar disposto à morte, de não se envergonhar do Senhor. E isso diz respeito, irmãos, ao meu coração, se o meu coração está preso a Cristo, ou se ele ainda possui raízes fincadas neste mundo. Porque o caminho é o caminho do sofrimento. E aí nós percebemos, irmãos, que o evento do batismo é no rio. O evento do batismo acontece lá, ministério sacerdotal. O ministério real de Cristo acontece na entrada de Jerusalém. A transfiguração acontece num monte, numa montanha. Isso te faz lembrar alguma coisa? Claro que sim. Isso nos faz lembrar de um episódio que está lá em Êxodo 24, de 15 a 18, apenas ouçam, por favor. Tendo Moisés, Êxodo, estou lendo Êxodo. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória de Javé pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, veio do meio da nuvem chamou Javé a Moisés. O aspecto da glória de Javé era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando por meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Esta foi a experiência de Moisés. E lá em 1 Reis 19, de 11 a 13, disse-lhe: sai e põe-te neste monte perante Javé. Eis que passava Javé, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante de Javé. Porém Javé não estava no vento. Depois do vento, um terremoto.
mas Javé não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas Javé não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, um vento bem suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Percebem o que o Sinai, o Monte Horebe, apontava para o futuro? Porque Moisés e Elias possuem uma experiência marcante com o Senhor, o próprio Cristo no Velho Testamento no monte? Porque apontava para a superioridade do Senhor. Cristo é maior que Elias, Cristo é maior que Moisés, e agora Cristo reúne ambos como seus servos no monte. E eu tenho certeza que tanto Elias quanto Moisés se lembraram. Nós não sabemos o teor da conversa. Podemos apenas especular, sob erro de não acertar. Mas eu imagino que talvez naquela conversa, tanto Elias quanto Moisés tenham dito: ó Senhor, nos lembramos quando lá há muitos anos o Senhor veio e nos trouxe a lei. E Elias diz: ah Senhor, eu me lembro quando há muitos anos no monte o Senhor apareceu a mim para reforçar o ministério profético. E de fato ali o Senhor estava diante dos profetas, representado por Elias, diante da lei, representado por Moisés, e no meio estava aquele que é superior a todos os profetas e a própria lei, porque todos os profetas falaram a palavra de Cristo, e a lei reflete a vontade de Cristo para o povo de Deus. Ali estava o Senhor sobre todas as coisas, maior que tudo. A aparência era apenas uma parte do processo, mostrando que Cristo é Deus. Ele não é apenas o nosso Salvador, um homem comum, um homem que pode ser tratado desavisadamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os discípulos que andavam com o Senhor, que o conheciam, estavam próximos a Ele, dormiam próximo a Ele, comiam, caminhavam. Quando viram Jesus na sua glória, eles ficaram cheios de pavor. Porque ali estava a demonstração da presença de Deus no meio deles. E nós poderíamos perguntar: mas por que Elias e Moisés? Por quê? Poderia ser Eliseu, Josué, Abraão, mas por que esses dois? Não apenas porque representavam a lei e os profetas, e que Cristo é superior à lei e aos profetas, mas também porque nós temos duas profecias no Velho Testamento. E é interessante perceber isto. Em Malaquias capítulo 4, versos de 1 a 6, apenas ouça por favor. Diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz Javé dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz Javé dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
E em Deuteronômio 18, de 15 a 19, diz: Javé, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pedistes a Javé, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz de Javé, meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então Javé me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Virá Elias, virá Moisés, para mostrar o ministério salvífico e profético de Cristo. Por isso é Elias, e por isso é Moisés. Não foi uma escolha aleatória. O Senhor Deus lá do céu disse: quem eu vou mandar? Deixa eu ver aqui. Vai você, Elias. Você, Moisés, está aqui próximo. Não. É cumprimento de profecia daquilo que apontava para Jesus no Velho Testamento. Tem que ser Moisés, porque através dele fora dito: levantarei um profeta maior que você. Tinha que ser Elias, porque virá o sol da justiça sobre os eleitos do Senhor, como virá também o juízo de Deus. Mas antes, mandarei Elias. Porque o ministério do Senhor fora tipificado na vida destes homens. E então é nesse sentido que nós temos o Cristo glorificado. Ele é maior que Elias, ele é maior que Moisés, e ele está cumprindo as Escrituras. Sim, ele é o sol da justiça, ele é o Salvador, ele é o profeta maior que Moisés, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e tudo isso está presente na imagem de Cristo transfigurado, tendo ao seu lado Elias e Moisés. Por isso, irmãos, o ápice dessa experiência foi a voz do Senhor, a voz de Deus Pai. Aliás, existem muitos comentaristas, e eu sou simpatizante a essa tese, quando diz que em todas as Escrituras encontramos a voz de Cristo. Tudo que nós lemos nas Escrituras é a voz de Cristo, excetuando 3 momentos: o batismo, a transfiguração e a entrada triunfal, quando o Filho se cala e o Pai fala acerca do Filho. Mesmo quando Jesus está calado e o Pai fala, ainda assim a voz de Deus, Pai Todo-Poderoso, é dita em respeito a seu Filho. Então o Filho não fala, mas é o centro daquilo que Deus Pai expressa. Por isso, irmãos, mais uma vez Marcos nos mostra a natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo, um mistério que nós não podemos entender. Na pessoa do Redentor, 2 naturezas que não se misturam: a natureza divina, 100% Deus, a natureza humana, 100% homem. Aquele que ao mesmo tempo vai sofrer no caminho da cruz, vai morrer daquela forma. Cristo vai ser judiado, maltratado e vai morrer daquela forma. É o mesmo que vai se levantar dos mortos, para que sobre o nome dele todo joelho se dobre. É isto que nós encontramos aqui. E o que nós temos aqui, irmãos, não é outra coisa senão a obrigação que nós temos de ouvir a Jesus. O que significa isso? Significa que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia, ela não veio apenas como uma maravilhosa caixinha de promessas. A Bíblia não veio para dizer: olha, você é muito importante, você é muito precioso. Em alguns momentos ela diz isso, e nós somos preciosos em Cristo Jesus. Ela fala de promessas maravilhosas de Deus a nós, mas a Bíblia como um todo,
Porque ela veio até nós, ela veio para mostrar quem é Cristo e a sua obra. Quando lemos Gênesis, Cristo e a sua obra. Quando lemos Êxodo, Cristo e a sua obra. Quando lemos Deuteronômio, Cristo e a sua obra. Quando lemos 1 Reis, Cristo e a sua obra. Quando lemos os Salmos, Cristo e a sua obra. Quando lemos Cantares, Cristo e a sua obra. Isaías, Jeremias, Naum, Sofonias, todas as Escrituras, Velho e Novo Testamento, foram escritas para falar da pessoa e da obra de Cristo. Por isso devemos ouvir. E por isso Pedro, que estava lá no monte, que disse inclusive: Senhor, vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, para que fiquemos aqui muito tempo. Pedro usa uma expressão linda, ele diz assim: Senhor, que bom estarmos aqui. O mesmo Pedro, que depois não entende, ele nega Jesus, porque ele não entende. Mas no momento em que ele se apercebe diante do Cristo ressurreto, que o perdoa, e que por 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, 3 vezes Cristo dá a oportunidade para que ele expresse o seu amor. Esse mesmo discípulo, ele escreve na sua 2ª carta, no capítulo 1, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer, quem está falando é Pedro, irmãos, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profeta foi dada por vontade humana, profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que os introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós para ganhar dinheiro, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós precisamos estar arraigados às Escrituras sagradas. É a voz de Cristo. Jesus não é só um Salvador que veio para nos salvar, Ele não é só isso, Ele é muito mais do que isto. Quando você lê as Escrituras, excetuando 3 momentos, o batismo, a transfiguração e a entrada triunfal, quando você lê as Escrituras, você está ouvindo a voz de Cristo. Nesta noite, agora, neste momento, você não está ouvindo a voz deste que vos prega, porque eu sou um miserável pecador, mas se eu estou aqui, expondo com fidelidade as Escrituras, não é a voz do pastor, não é a voz do pregador, é a voz de Cristo. Ele marcou esse encontro com você e comigo para nos falar. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
E meus irmãos, quando nós olhamos para toda esta glória do Senhor, porque a transfiguração nos mostra isso, o cumprimento das Escrituras, Cristo é maior que Elias e Moisés, Cristo é a palavra do Senhor, Cristo que já encontrara esses servos no passado no monte, mais uma vez encontra-se com eles na montanha, este cuja voz deve ser ouvida, também é aquele que padeceu e se humilhou por causa dos nossos pecados. É interessante porque no verso 9 do capítulo 9 diz: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, para ressuscitar, Cristo deveria morrer. Para morrer, ele passaria pela cruz. E vejam só o verso 10: eles, os discípulos, guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. O que é isso que Jesus está falando? Eles não estavam entendendo nada. Absolutamente nada. E sabe por que eles não entendiam? Porque no coração deles, nós vamos perceber isso não só ao longo do Evangelho, mas o livro de Atos, na sua introdução, nos mostra isto. O que os discípulos estavam esperando de Cristo era uma libertação política, uma libertação do povo romano. Eles queriam viver o céu aqui na terra. Eles queriam que ali a Israel se tornasse o centro do mundo, e ali estivesse a presença do Senhor, todos fossem punidos, os romanos expulsos, e eles reinassem sobre todas as coisas. Ou seja, os discípulos, eles não conseguiam olhar para além do mundo em que viviam. Oh, irmãos, não somos só nós, não, eles também eram assim. É interessante como a gente percebe, há tantos crentes que estão em polvorosa com as eleições, não é isso? Estão assim, nervosos. Eu sempre tenho dito, o próximo presidente que vai sentar naquela cadeira em Brasília não será colocado pelos nossos votos, nem por urna eletrônica fraudada, será colocada por Deus. Então é descansar nele, e saber que Ele é sábio em todas as suas decisões, e saber que Ele age em favor do seu povo, e muitas vezes, como o próprio Pedro nos diz, por vezes esse agir do Senhor com amor e carinho, é trazendo o fogo da purificação, começando pela casa de Deus. Então o próximo presidente pode ser a manifestação do fogo e da depuração de Deus, começando pelas igrejas. Quem sabe não tenhamos aí o início de um tempo onde igrejas serão perseguidas, onde seus filhos serão tomados de você para que o Estado incuta neles uma mensagem satânica, onde nós seremos presos por fazer algumas afirmações acerca da fé. Isto é possível. Por isso, irmãos, devemos sim ter uma posição clara, política, econômica, lutar contra o mal, lutar contra a esquerda. Sim, devemos fazer isto, mas não podemos ser como os discípulos que estavam só presos a isso. A gente se prende a isso como se a nossa vida com Deus fosse até o último suspiro que damos a este mundo. Não, quando nós dermos o último suspiro, aí é que vai começar uma glória na presença do Senhor. E aí isso independe da economia, isso independe da política, isso independe da sociedade, isso independe de políticos, isso independe de tudo, porque vem como dádiva de Cristo sobre nós. E para que isso aconteça, fora necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário. Eles não entendiam a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a centralidade de Cristo na sua pessoa e na sua obra, que foi a morte e a ressurreição. Muitas igrejas podem ter maravilhosos conjuntos musicais, um teatro muito bem elaborado. Muitas igrejas podem ter prédios suntuosos.
Muitas igrejas podem ter campanhas de cura, campanhas de misericórdia à sociedade, elas podem ter tudo isso, e podem ter. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas não foi para isso que ela foi colocada neste mundo. Você e eu fomos colocados neste mundo para mostrar Cristo na sua pessoa e na sua obra. A centralidade é a morte e a ressurreição. Quando os discípulos perguntam, olha, as autoridades falam que antes de que tudo aconteça é necessário que venha Elias. Então eles estão realmente confusos. Então, Senhor, Elias veio porque ele apareceu lá, e aí já se cumpriu, como é que fica essa questão? Tu falas de ressurreição, e a gente vê aí que as coisas continuam da mesma forma, os romanos estão mandando, não há um grande exército sobre nós, não há uma miríade de anjos para lutar conosco, é porque Elias tem que chegar, como é, Senhor? Eles não estavam entendendo. Eles não entendiam nada sobre a ressurreição, porque eles não entendiam o caminho da cruz. Eles não entendiam que sobre a ressurreição era necessário que Elias viesse primeiro, mas o foco não é a nação, o foco é Cristo, o foco não é o povo, o foco é Cristo. Elias viria não por causa da nação, Elias viria por causa de Cristo. E qual seria o trabalho de Elias? A restauração, mas ele veio e ele padeceu sofrimento. É o que Jesus diz, acompanhe comigo. Verso 11, interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus faz uma pergunta. Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas? Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Aí no verso 13 ele responde, eu porém vos digo que Elias já veio, é João Batista, e fizeram com ele o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus disse uma coisa maravilhosa que deve fazer com que o nosso coração se alegre. Ele diz assim, não tem outro caminho, o caminho do Evangelho é o caminho do sofrimento. Elias veio e foi degolado. Eu vim e vou para a cruz. Vocês virão e deverão negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias. Irmãos, os discípulos não entendiam isso. Como muitos de nós também não entendem. Nós não entendemos que as Escrituras dizem, quanto mais piedosos nos tornamos, mais seremos isso. Eu não gosto muito de fazer o que eu vou fazer agora não, mas diga aí no seu coração, só em silêncio, só no pensamento, Senhor, eu sou teu, e quanto mais eu me parecer contigo, mais eu serei perseguido. Mas é claro, irmãos, que esta perseguição, ela acontece sobre nós, mas nós estamos guardados pelo poder de Deus. João Batista, que representava, não era Elias, representava Elias, ele morreu daquela forma, numa masmorra, e foi ali, sofreu ali a pena capital, ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. E é interessante pensar que todos os servos de Deus, quando eles sofrem por causa do Evangelho, o Senhor está conosco. O único que no momento do maior sofrimento da vida, foi abandonado por Deus. Este único é Cristo. E Ele fez isso por amor a você. Irmãos, como é lindo quando nós começamos a entender o significado da morte da cruz, contrastado com a transfiguração. A transfiguração nos diz, Tu és Senhor do universo, e a Tua palavra nos fora revelada. Esses dois aí que estão um do lado do outro do Senhor, são teus servos. O grande Moisés é teu escravo, o grande Elias é teu escravo,
Tu és Senhor sobre todos, a tua palavra é a palavra da profecia, porque esses dois aí falaram acerca de ti e repetiram as tuas palavras. Mas esse mesmo Senhor se esvazia da sua glória e morre na cruz do Calvário por amor a você e a mim. Os discípulos não entenderam isto. O mundo não entende isto. Nós entendemos acerca do amor do Pai para nós. Meu irmão, minha irmã, ame a Cristo. Ame ao Senhor. Às vezes nós tentamos ter uma vida conforme as Escrituras, que é a palavra de Cristo, pela força da carne. Nós fazemos por puro legalismo. Nós fazemos porque queremos mostrar para as pessoas que nós somos certinhos. Nós fazemos porque se torna para nós um peso. Eu tenho que seguir muitas regrinhas e com isso então demonstrar que eu sou do Senhor. Irmão, não vá por esse caminho. Olhe para o Cristo glorioso, esse mesmo Cristo que foi pregado nu, numa cruz, por mim. Apenas diga isto: Jesus, eu te amo e quero me parecer contigo. Só isso, nada mais. E Ele que sempre está de braços abertos, nos abraçará com afetuosidade, com amor, e vai sussurrar nos seus ouvidos. O Cristo vai sussurrar dizendo: estamos juntos, meu filho. Sigamos esta jornada. Não é fácil, mas fica tranquilo. Eu já venci o mundo. Vamos juntos. Foi isto que o evento da transfiguração quis demonstrar para os discípulos. É tão simples, não é? Mas nós devemos aplicá-la à nossa vida. Por isso, aplicando a mensagem, irmãos, nós devemos ouvir a voz de Cristo, que é a vontade do Pai pelas Escrituras, mas isto em amor. Não faça nada no reino de Deus como o cumprimento carnal de regras, de regrinhas. Não faça isso. Que ouçamos a voz de Cristo, a sua palavra, com amor. Sabe, meus amados irmãos, quando nós temos essa percepção, este momento aqui, agora, à noite, não será um momento enfadonho. Não será um momento que eu fique olhando para o relógio, mas quando é que vai acabar esse culto? Nós já temos a hora para encerrar, mas fica, né? Eita, ainda falta 10 minutos, eita, falta... Não, sabe, não, mas você vai dizer assim, quando o culto acaba: meu Senhor, eu gostaria de fazer aqui uma tenda para que o Senhor ficasse conosco e ficássemos por muitos dias. O que diferencia, irmãos, a nossa vida, o que qualifica a nossa vida, é o nosso amor para com Cristo e o entendimento de quem Ele é e do que Ele padeceu em meu lugar. Nós podemos ouvir a sua voz. Sabe por quê? Porque Ele nos curou da surdez. Nós podemos vê-lo com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque Ele nos curou da cegueira. Nós podemos expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele curou a nossa língua. E temos a liberdade de expressar o meu amor para com Cristo. Eu não devo olhar para o reino apenas como modelo de escape do inferno. Eu devo olhar para o reino como a oportunidade que eu tenho de estar próximo a Cristo e amá-lo profundamente. Porque o centro de tudo, o centro do universo é Cristo. E o Cristo morto na cruz e o Cristo ressurreto pelo poder do Pai. Quando foi que Cristo ressuscitou? Foi num domingo.
Você já teve a sensação de que guardar o dia do Senhor é um peso? Ai, que coisa... Ai, eu não concordo com isso. Isso é um negócio bem... Eu sempre tenho dito para esses amados irmãos: irmão, viva livre. Como igreja, a igreja não obriga ninguém a guardar. Vocês veem, sabem, ninguém obriga ninguém a guardar o dia do Senhor. Porque eu entendo que a guarda do dia do Senhor está diretamente ligada ao meu amor para com Ele. O que foi que aconteceu no domingo? Nós festejamos o dia do nosso aniversário com alegria, o aniversário do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Nós comemoramos algumas datas importantes pelo significado que ela nos traz. Não é isso, nós fazemos isso, nos alegramos, ficamos alegres. Não somos forçados. Algum pai aqui é forçado a fazer o aniversário do seu filhinho. Ai, que saco, tem que fazer o aniversário do meu filho. Ai, que coisa chata. Não, nós fazemos porque amamos. Aquele dia se torna especial porque amamos. Irmãos, guardar o dia do Senhor não é peso, não é regra, não é coisa chata. Senão, não guarde, meu irmão. Fique tranquilo, não guarde não. Vá à praia, veja a televisão, faça qualquer coisa. Faça, vá trabalhar. Porque isto diz respeito ao que Cristo e a sua obra significa para mim. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Foi no primeiro dia, o dia glorioso, o dia do meu Senhor, o dia em que Ele venceu a morte, o dia dentre 7 que eu dedico todo o meu amor, de forma exclusiva, porque de segunda a sábado eu amo ao meu Senhor, quando trabalho, estudo e realizo as minhas tarefas, mas nesse dia, é um dia exclusivo, eu vou amar. Por quê? E por que domingo? Porque foi o dia em que o meu Senhor levantou dos mortos. Há diferença de cumprir regrinhas, porque o conselho da igreja determina, daquele que faz a vontade de Deus por amor, porque entende quem é Cristo e a sua obra. Irmãos, o caminho do Evangelho certamente é um caminho em que nós devemos nos negar constantemente. Mas devemos fazer isto para a glória de Cristo. Não é um anular-se como um fim em si mesmo. Não é um suicídio emocional ou um suicídio de outra ordem, não é isso. Negar-se a si mesmo é dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Dentre aqueles que seguem a Jesus, há 2 tipos de pessoas. Há aquela que faz tudo por sentimento de regra, eu tenho que cumprir essas regrinhas. E existem aqueles que dizem: Jesus, eu te amo tanto, que eu quero me parecer contigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque somos desafiados, ó Pai, a te amar, a nos dedicar mais a Ti. Ó Senhor, não estávamos lá, mas os Teus discípulos estavam e eles viram. Primeiro ouviram acerca do caminho da cruz, depois ouviram acerca das características do discípulo, depois viram o Senhor transfigurado. O rosto se tornou como o brilho do sol. Aliás, os evangelistas falam que brilhou mais que o sol. As roupas se tornaram com uma brancura jamais vista na face da terra. Tal era o esplendor. E ao lado do Senhor estavam 2 escravos, 2 servos, Elias e Moisés. E quando os discípulos viram aquela cena, aquela montanha se encheu de uma fumaça densa, a mesma que cobriu Moisés lá no Sinai, com os relâmpagos. Essa nuvem tomou a todos e aí se ouviu a voz de Deus
Pai, como um trovão, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ó Senhor, nós sabemos que esta cena, ela é contrastada com a cena da cruz. Este Senhor, glorioso por meio de quem todas as coisas foram criadas, e aquele que desde o capítulo 1, verso 1 de Gênesis até o último verso do Apocalipse, com exceção de 3 momentos, falou esta palavra, nos trouxe esta palavra, esta lei bendita. O Senhor sobre todas as coisas morreu por mim. Morreu por nós. Morreu por cada um que é salvo aqui nesta noite. Que nós saiamos daqui, Senhor, lembrando destas coisas e dizendo: Jesus, eu quero te amar, só isso, nada mais, meu Senhor. Eu quero te amar, porque te amando eu vou amar ao próximo, porque te amando eu vou cumprir com alegria a tua vontade. Os teus mandamentos não serão penosos, não serão pesados, não serão chatos. Te amando, o culto será diferente. Te amando, em casa eu serei diferente, no trabalho serei diferente, na escola serei diferente. Por isso, Senhor, ajuda-nos a te amar cada vez mais. Que o nosso coração exploda de amor para contigo. E que por este amor, que veio depois do teu amor para conosco, digamos: Senhor, eu quero andar nas tuas pegadas. Mesmo sabendo que as tuas pegadas, antes da glória, vai para a cruz. Que privilégio, Senhor. Coisa que o mundo não entende. Coisa que Satanás tenta destruir. Mensagem que para nós faz todo sentido, por amarmos a Ti. E que o Senhor nos revelou, porque Cristo nos curou dos olhos, dos ouvidos e da língua. E agora que a graça deste Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre nós, já te louvando porque somos protegidos por Ti nesta caminhada dura sobre essa terra, num mundo mau, dominado por Satanás, porque jaz no maligno, mas nós sabemos que essa jornada é segura porque Tu és soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. Por isso clamamos por esta bênção sobre nós, sobre esta igreja que aqui se reúne, esse pequenino rebanho de homens e mulheres, adultos e crianças que Te amam, Senhor. E sobre toda a igreja que hoje, domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, ao redor de todo o planeta, se reuniu para Te cultuar, agora e para todos sempre. Amém.